Após a rebelião de Inácio, a expansão do cristianismo contou com outro nocivo ingrediente implementado por Marcion, de Sinope, nascido em 85 e falecido em 160 da Era Comum, um influente bispo do cristianismo primitivo. Enquanto os Netzarim, nazarenos, usavam o Tanar como escrituras sagradas, Marcion foi o primeiro a inventar ou influenciar, nos usos dos termos Velho Testamento e Novo Testamento, acerca dos escritos nazarenos, expressões estas que não existem na Bíblia. Marcion cria na existência de dois deuses distintos, ensinando que o Velho Testamento revelou um Deus mau, que seria o Deus dos judeus, e no Novo Testamento se manifestou um Deus bom. Em sua mente gnóstica, o Deus de Jesus seria diferente do Deus dos judeus. O pensador pagão preconizou um sistema dualista para explicar as contradições entre o Velho e o Novo Testamento. Para tentar justificar a existência de dois deuses, Marcion interpretou as escrituras de maneira totalmente incorreta. Vejamos alguns exemplos. Disse Marcion que o Deus mau, dos judeus, ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou amor. Este conceito é errôneo, visto que, olho por olho, não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar, ou restituir um dano causado a outrem em valor proporcional à ofensa. Ademais, no Tanar, que ele chamou de Antigo Testamento, o Eterno ordenou amor ao próximo, ame ao seu próximo como a si mesmo, e amem-no como a si mesmos. Vaikra, Levítico 19:18, e também no verso 34. Logo, o amor do Eterno não surgiu com Yeshua. O Eterno sempre foi amoroso, alegou Marcion, que o Deus do Velho Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu. Outro equívoco do perverso Marcion. Primeiramente, analisemos o que o Eterno revelou, na Torá, ser o ideal. O Éden é um exemplo do que seriam alguns dos principais ideais do Eterno. Nele, observa-se que o Eterno criou o homem e a mulher para que fossem companheiros. Divórcio, poligamia e outras práticas jamais estiveram no ideal dele, mas tornou-se necessário legislar sobre os citados porque o ser humano em muito se desviou dos padrões ideais. Mesmo assim, é claro que o Eterno não se agrada do divórcio. Mas o Eterno não considera o ato da separação proibido. Pelo contrário, há clara previsão sobre isso na Torá. A Torá, pelo que vimos agora, institui a prática da carta de repúdio, que é um documento de dissolução do casamento, análogo ao que seria, em nossa sociedade, dar entrada num pedido de separação e divórcio na justiça. Ora, se a Torá permite e faz provisão a respeito, então não é pecado divorciar-se. Em sendo assim, em casos de agressão ou maus tratos, espera-se que a parte agredida zele por sua vida e ponha fim no relacionamento. Mas é fundamental que o casal esteja disposto a se esforçar para ter um bom relacionamento. Se o relacionamento for ruim, e não houver esforço de mudança de ambas as partes, há casos em que o relacionamento é tão negativo que é preferível optar pela separação do que continuarem, ambos, brigando e se ferindo. Em alguns casos, pode acontecer a morte, e a Torá é a favor da preservação da vida.
Embora o provérbio exemplifique com a questão da mulher, evidentemente o mesmo vale para o caso do homem. Ficando assim claro, que o Eterno não aprova o divórcio, mas não proíbe, pelo fato da preservação da vida do casal, e até mesmo dos filhos, e adultério pela Torá é considerado pena capital. Por exemplo, Levítico 20, verso 10. Se o ato fosse comprovado diante de 2 ou mais testemunhas, perante os juízes. Sistema este que hoje se encontra inativo, e irá retornar com a restauração do Sanhedrin, e do templo sagrado. Sustentou Marcion, que o Deus do Velho Testamento não era onisciente, porque perguntou para Adão: Adão, onde você está? Gênesis 3:9. Esqueceu-se Marcion, que o Eterno é tão misericordioso que fez esta pergunta para possibilitar que Adão e sua mulher se arrependessem de seus pecados, confessando-os. O Deus do Velho Testamento, entre aspas, segundo Marcion, é um Deus de vingança, crueldade e ódio, e o Deus de Jesus é bondoso e amoroso. Não percebeu Marcion que o Eterno não muda, e sempre externou seu amor, em sua justiça para com todos os homens. Em hebraico, a palavra hesed, misericórdia, aparece mais de 240 vezes no Tanar, e o próprio perdão liberado pelo Eterno ao povo de Israel, após o episódio idólatra do bezerro de ouro, demonstra o seu grande amor, pois segundo a Torá todos adoraram o bezerro de ouro. Êxodo 32:3, com exceção de Moisés e Josué, Êxodo 24:13. Por outro lado, no Novo Testamento, Hananiah, Ananias e Shapirá, Safira, foram exterminados pelo Eterno, Atos 5, do verso 1 ao 11, o que demonstra que mesmo após Yeshua, a justiça do Eterno continua a operar. Em suma, em todas as épocas da história, o Eterno agiu com justiça, com misericórdia, entre outros atributos, aplicando cada um conforme sua infinita sabedoria. Explicava Marcion que o Deus do Antigo Testamento criou o mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus. Este Deus perverso, segundo ele, outorgou a lei, Torá, com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. O Deus de Jesus derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Outra grande heresia de Marcion. Moisés, em Deuteronômio 4, verso 8, afirmou: E qual é a grande nação que tem estatutos e juízos, tão justos como toda esta Torá que eu vos dou hoje? O salmista no capítulo 119, de Salmos disse, várias vezes que a Torá do Eterno é a verdade. Até na época de Marcion, o conceito é o mesmo pois, Yeshua, afirmou que não veio revogar a Torá, Mateus 5:17, e Shaul, considerou a Torá santa, justa e boa, Romanos 7:12, chegando a dizer, segue-se então que abolimos a Torá, por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Romanos 3, verso 31. Todo este conceito maligno propagado por Marcion, se encontra no cerne do gnosticismo. Para distinguir a obra do Deus amoroso, em relação ao Deus cruel, Marcion dividiu, ou influenciou, a divisão da Bíblia em Velho Testamento e Novo Testamento. Ora, quem lê a Bíblia em hebraico sabe que não existe a palavra testamento. A bem da verdade, o profeta Irmiarro, Jeremias, usa a expressão Briti, Hadashah, que significa aliança renovada, ou nova aliança, Jeremias 31:30-33. Versões cristãs, Jeremias 31:31-34. A profecia começa anunciando a criação dessa nova aliança. Deus anuncia claramente a criação de uma nova aliança, ou um novo pacto com o povo israelita. O fato de existir um novo pacto, não implica de forma alguma a anulação do pacto anterior. Por exemplo, vemos na história de Noé que Deus fez um pacto com a humanidade, por meio dele. A seguir Deus então faz um novo pacto com Abraão, depois com Isaque, e novamente com Jacó.
Quando o povo israelita e demais nações em seu meio se encontraram com Deus no Monte Sinai, Deus fez um novo pacto com os israelitas, e depois com Davi e Salomão. Nenhum desses pactos anulou o anterior, nem os tornou obsoletos. Portanto, a nova aliança anunciada por Jeremias não implica na anulação dos pactos anteriores. Conseguimos ver também, ainda nesse primeiro verso, um ponto que contraria a teoria cristã. No final do versículo, está escrito que essa nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Sabemos que o reino de Israel foi dividido entre essas duas casas, e que a Assíria exilou a casa de Israel, que foi espalhada pelas nações. De acordo com o profeta, essa nova aliança vai ser feita quando todo o povo israelita for restaurado de volta para Israel. Isso torna impossível que essa aliança tenha sido feita com a morte de Jesus, pois nos seus dias, a casa de Israel estava espalhada pelo mundo. Marcion atraiu um grande número de seguidores e, após ser excomungado da Igreja de Roma, erigiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcion se expandiu com extrema força, alcançando multidão de pessoas, valendo destacar que seu movimento perdurou por muitos séculos. Há de se notar que existem muitos gnósticos no YouTube, que se dizem praticantes das Escrituras, que abordam descaradamente as mesmas crenças que Marcion. Inclusive canais que se dizem anti-nova ordem mundial. Numerosos gentios se agarraram a Marcion, fugindo do Deus mau, entre aspas, dos judeus, o criador do mundo físico, segundo a crença agnóstica. O ódio pelos israelitas, incluindo-se os nazarenos, tinha ganhado um novo propulsor. Policarpo de Esmirna chamou Marcion de primogênito de Satanás. A expressão oráculos do Senhor recorda os oráculos de Pápias, enquanto o primogênito de Satanás é um abuso que Policarpo aplicou pessoalmente a Marcion. Lamentavelmente, o cristianismo adotou inúmeras heresias do bispo gnóstico. Ademais, a teologia cristã lançou as sementes do marcionismo e colheu heresias ainda maiores. Até hoje o cristianismo, em sua quase totalidade, ensina as teses antibíblicas propagadas por Marcion. A lei foi abolida por Cristo. B. A igreja substitui Israel nos planos de Deus. C. Existe um Deus no Velho Testamento e outro diferente no Novo Testamento. Muitos pastores do mundo inteiro, discípulos indiretos do gnosticismo de Marcion, ensinam para os membros de suas igrejas: vocês não precisam cumprir isso ou aquilo, porque são mandamentos do Velho Testamento. Estes mesmos pastores cobram os dízimos, instituídos pelo Antigo Testamento. Que perversão! Para lucrar com os dízimos, o Velho Testamento é válido, mas para cumprir a vontade do Eterno, pegam os pastores, o Velho Testamento está ultrapassado, anulado, abolido. A palavra do Eterno nunca fica velha, razão pela qual é impróprio o nome Velho ou Antigo Testamento. No seio do cristianismo, existe uma doutrina maligna que foi influenciada direta, ou indiretamente, por Inácio de Antioquia, ou Marcion. A teologia da substituição defende a teologia da substituição, a tese de que no Novo Testamento os cristãos substituíram os israelitas nas promessas feitas pelo Eterno. Afirma que os judeus negaram Yeshua, e, por isso, foram rejeitados pelo Eterno, que elegeu a igreja para ocupar o lugar que antes pertencia ao povo de Israel. Esta teologia ensina: 1. Que o Novo Testamento substituiu o Velho Testamento. 2. A igreja substituiu Israel. 3. A graça substituiu a Torá, lei. 4. O cristianismo substituiu o padrão da Torá. Há diferentes modalidades da teologia da substituição, chamadas por Kendall Solem, de supersessionismo. Este pode ser punitivo, econômico ou estrutural, consta no livro The God of Israel and
Christian Theology. Como não conseguimos ter acesso a este livro, iremos mostrar páginas de outro, que cita fontes supracitada, e suas explicações. 1. Supersessionismo punitivo. Proclama que os judeus rejeitaram Yeshua como o Messias e, em decorrência, foram punidos pelo Eterno, perdendo todas as promessas que lhe foram feitas no Tanar. Alguns defensores deste supersessionismo, Hipólito de Roma, Orígenes de Alexandria, e Martinho Lutero. Com o supersessionismo punitivo, de acordo com Solem, Deus revogou a aliança de Deus com Israel, por conta de Israel rejeitar a Cristo e o Evangelho. Porque os judeus rejeitaram a Cristo, Deus por sua vez com raiva, rejeitou e puniu os judeus. 2. Supersessionismo econômico. Observação: não se refere a dinheiro, mas à função. Assevera que o povo de Israel foi substituído pela igreja nos planos de Deus. Em outras palavras, Israel foi escolhido pelo Eterno apenas para trazer Yeshua ao mundo. Com a vinda do Messias, instituiu-se a igreja, e Israel perdeu a finalidade. Alguns defensores deste supersessionismo, Justino Mártir e Agostinho. De acordo com Solem, o supersessionismo econômico é a visão que a história do Israel carnal foi providencialmente ordenada desde o início para ser elevado para a igreja espiritual. Com essa forma de supersessionismo, o Israel nacional corresponde à igreja de Cristo de maneira meramente pré-figurativa e carnal. Assim, Cristo, com seu advento, provoca a obsolescência da Israel carnal e inaugura a era da igreja espiritual. Supersessionismo estrutural. Promove a marginalização do Tanar, conhecido de forma incorreta, de Antigo Testamento, como norma para a vida cristã, isto é, não nega o Antigo Testamento, mas o desvaloriza, tornando-o inferior ao Novo Testamento. O Antigo Testamento é válido, porém o que realmente importa é o NT. As regras do Tanar são vistas como de pouca relevância e ultrapassadas para a prática. Em sua explicação do conceito sobre supersessionismo estrutural, Solem afirma que houve um preconceito profundamente arraigado contra as escrituras judaicas do Antigo Testamento, por parte dos cristãos. Solem liga esta forma de supersessionismo com como os cristãos tradicionalmente entendem o cânon bíblico. O problema do supersessionismo na teologia cristã vai além do ensinamento explícito de que a igreja deslocou Israel como povo de Deus na salvação. Em um nível mais profundo, o problema do supersessionismo coincide com a maneira pela qual os cristãos tradicionalmente entendem a unidade teológica e narrativa do cânon do cristianismo como um todo. De acordo com Solem, enquanto o supersessionismo punitivo e econômico são perspectivas doutrinárias explícitas, o supersessionismo estrutural diz respeito de como a narrativa canônica padrão, como um todo, foi percebida. Assim, o supersessionismo estrutural se refere à lógica narrativa do modelo padrão, segundo a qual torna as escrituras hebraicas amplamente indecisas para moldar as convicções cristãs sobre como a obra de Deus como consumadora e redentora envolve a humanidade de maneiras universais e duradouras. Além destes três tipos de supersessionismo apresentados por Kendall, Solem, o teólogo David Novak apresenta os conceitos de supersessionismo fraco e supersessionismo forte em sua abordagem no livro Two Faiths, One Covenant, Jewish and Christian Identity, in the Presence of the Other, Duas Fés, uma aliança, identidade judaica e cristã na presença da outra, em português. O supersessionismo fraco não afirma que Deus encerrou a aliança do Êxodo Sinai com o povo judeu. Antes, afirma que Jesus veio cumprir a promessa da antiga aliança, primeiro para os judeus já iniciados na aliança, que depois aceitaram ele como Messias,
e cumprimento dessa aliança. E afirma que Jesus veio para iniciar e cumprir a promessa da aliança para os gentios, cuja única conexão com a aliança é através dele. No supersessionismo fraco, a nova aliança, que segundo os cristãos foi instituída pelo Novo Testamento, é entendida como uma adição à aliança anterior, a fé judaica, com a Torá. Assim, o Eterno não revogou a aliança com o povo de Israel, mas os gentios não precisam dessa aliança, bastando se conectar com Yeshua. Este supersessionismo é chamado de fraco porque é sutil, mas mesmo assim possui um conceito antibíblico. Qual o erro desta teoria? O supersessionismo fraco leciona que o gentio somente precisa buscar a conexão com Yeshua, desligando-se da Torá, o que contraria os próprios ensinos de Yeshua, uma vez que todos eles estavam fundamentados na Torá, Mateus 5:17-19. E também está incorreto que a nova aliança foi cumprida no Novo Testamento, algo que foi refutado anteriormente em nosso vídeo. Enquanto os supersessionistas fortes olham para o cristianismo como emergentes do nada, supersessionistas fracos olham para o cristianismo como emergentes de algo novo. A aliança para eles não é dividida entre uma antiga e outra nova. Em vez disso, a primeira e única aliança foi renovada, que, a propósito, é o significado usual do termo das Escrituras Hadashá, como em Berit, Hadashá, Nova Aliança, Testamento. Sigue, positivamente, para esses cristãos, isso significa que viver a aliança é a celebração do ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Supersessionismo forte diz que a nova aliança é uma substituição da aliança mosaica. Tanto o supersessionismo forte quanto o fraco estão errados. Biblicamente, a aliança renovada, nova aliança, é um complemento de todas as demais alianças que foram instituídas pelo Eterno. Que por sinal ainda não aconteceu essa nova aliança, isto é, Brit Hadashá, de Jeremias 31. Como já falamos anteriormente, outra maligna herança do marcionismo foi o antinomismo, expressão que literalmente significa contra a lei. De acordo com Merriam-Webster Dictionary, o antinomianismo é definido como uma declaração de que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Em outras palavras, as regras morais contidas na Torá, lei, são irrelevantes para a salvação. Será verdade? Será que uma pessoa que passa a vida toda em adultério herdará a vida eterna? Será que um pastor que rouba os dízimos irá herdar o mundo vindouro? Será que uma pessoa que viveu toda a sua vida mais nas trevas do que na luz será aprovada pelo Criador? Logo, percebe-se que as regras, não só morais, contidas na Torá são essenciais. O Rabino Yeshua advertiu para seus discípulos que quem o ama iria obedecer aos mandamentos, João 14:15, bem como realizaria o que o Eterno deseja, Mateus 7:21. Disse ainda que aquele que não desse fruto seria lançado no fogo, Mateus 7:19. Yaakov, Tiago, escreveu que a fé sem obras é morta, Tiago 2, verso 17. Ou seja, é necessário seguir as instruções da Torá. A ideia de que a lei, Torá, foi abolida difundiu-se por meio de Inácio de Antioquia, Marcion, e todos os demais pais da Igreja Católica, sendo incorporada por quase todos os protestantes clássicos e evangélicos, o que contraria o ensino de Yeshua, no sentido de que não veio revogar a Torá, Mateus 5:17-19. Toma-se a liberdade para reproduzir mais uma vez os relatos históricos de que os Netzarim, nazarenos, eram praticantes da Torá.
Eles não têm opiniões diferentes, mas confessam tudo em total concordância com a doutrina da lei, e como os judeus, exceto que eles supostamente creem em Cristo. Muitas pessoas não sabem que o próprio Martinho Lutero não era totalmente contrário à Torá, porquanto defendia a vigência dos 10 mandamentos do Taná. Certa feita, Lutero sofreu a acusação de desprezar os 10 mandamentos, mas o mesmo refutou tal afirmação. Em sua obra Introdução aos Romanos, Lutero declarou que é tão impossível separar a fé das obras, como separar o calor da luz do fogo. Comparando o pensamento dos Netzarim, nazarenos, com Lutero, depreende-se que os primeiros defendiam a vigência total da Torá, enquanto Lutero advogou a subsistência apenas dos 10 mandamentos, ou de uma suposta lei moral, vigência parcial. E Yeshua foi contundente ao ressaltar, no famoso Sermão da Montanha, que absolutamente nada da Torá poderia ser retirado. Logo, a extinção total ou parcial da Torá colide com a lição de Yeshua, e, neste ponto, católicos e protestantes, ou evangélicos se igualam como duas faces da mesma moeda. Logo após a morte de Marcion, entra em cena Tertuliano, nascido aproximadamente em 160, e falecido em 220 da Era Comum, autor cristão, sendo um dos principais responsáveis por lançar as bases do politeísmo. Impressionante que Tertuliano é visto pela cristandade como um exímio escritor e teólogo, cujos ensinos foram absorvidos pela Igreja Católica Romana e, posteriormente, pela Reforma Protestante.